Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Josney Mateus Kroll do Prado nasceu em Chapecó, Santa Catarina, em uma família simples, com pais muito guerreiros e um irmão bem companheiro e amigo. O futuro já estava bem planejado e encaminhado, até que um dia, uma mudança de escola também mudou o rumo de sua história. E o encontro com Deus permitiu que ele experimentasse a graça de ter uma vida transformada em 180 graus. Josney, que honra pra gente ter você no nosso programa. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado, Cleriane. Obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Olha, a gente já se conhecia de antes, já trabalhamos juntos. E sabe que eu estou muito curiosa para essa conversa aqui agora, porque às vezes a gente se conhece, mas não sabe muito da história da pessoa, né? Sim, sim. Então quer dizer que seus pais são guerreiros, seu irmão era um irmão sempre presente. Fala um pouquinho ali dessa infância pra gente. Exatamente, Cleriane. A minha infância, ela, apesar de ter outra linha religiosa, nós fomos pessoas muito próximas, minha família foi muito guerreira, nós trabalhamos muito juntos para que nossa família crescesse. Então, meu irmão muito companheiro, meus pais sempre cuidadosos para que eu sempre fosse um aluno exemplar, um aluno dedicado. E eu cresci nesse ambiente de valorização escolar. Então, Ai, o que foco da minha bom. família era a valorização escolar. E você se adaptou bem nesse ambiente de escola? Era um bom aluno? Eu gostava muito. Eu era um aluno com dificuldades, mas muito esforçado, né? E eu fui me esforçando, passei pelo oitavo ano, pela nona série hoje, né? E tive uma oportunidade de receber uma bolsa em uma escola, uma escola lá na minha cidade, em Rio Negrinho. Ganhou uma bolsa para o ensino médio. Ganhei uma bolsa para o ensino médio. E Interessante. lá nessa bolsa, eu passei 3 anos com esse benefício. Eu tinha que trabalhar algumas horas e as outras horas eu me dedicava para o estudo. Interessante. Né? Agora, Josney, com relação assim a crenças religiosas, né? Em que tipo de crenças você acreditava naquela época, né? Quais eram as suas crenças que eram contrárias aos ensinos bíblicos? Bem, na infância eu cresci com crenças que valorizavam mais a reencarnação, o sobrenatural, algo mais utópico da religião, aquilo que a gente não consegue encontrar evidências tão claras na Bíblia de que seja a vertente correta para a gente seguir para a nossa vida espiritual. E você era convicto disso ou você só ia porque seus pais iam? Eu acompanhava, eu gostava de apoiar a minha mãe principalmente nessa caminhada religiosa. Eu cresci num contexto de orações, de preces, mas sem uma vertente tão específica na religião. Mas, de certa forma, eu acompanhava, primeiro porque era um primeiro contato religioso que eu estava tendo. Então, eu valorizava muito o contato religioso, né? Você conhecia a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não conhecia. A Igreja Adventista, para mim, era desconhecida, mas eu vim a conhecer com um diretor, que era o diretor da escola que me concedeu a bolsa para o meu ensino médio, professor Adriano Coelho. Olha. E ele me concedeu essa bolsa para 3 anos do ensino médio
Eu passei esses 3 anos trabalhando e estudando, e à medida que passamos a nos conhecer, o professor Adriano, juntamente com o professor Vanderlei e a professora Kátia, que eram adventistas, eles eram adventistas trabalhando numa outra unidade escolar, eles olharam para mim e falaram assim, não, Josney, nós acreditamos que possa existir algo mais especial para você. E no meu 3º ano do ensino médio, eu fiz os meus vestibulares, passei em universidades públicas, próximas da minha casa. Mas que destaque! Em universidades públicas, quer dizer, não foi só uma. Exatamente. E eu Você foi aprovado em quantos vestibulares, José? Então, aproximadamente 4 universidades públicas, também tive algumas opções no ramo particular. Nas particulares. Todas próximas da minha casa. Uma conveniência, né? Exatamente. Então eu estava muito feliz porque eu poderia fazer o curso que eu já desejava, que era pedagogia ou comunicação, ainda estava nessa dúvida, e estando próximo da minha casa, o que era muito importante para mim. E o que foi que aconteceu que mudou esse rumo e te tirou dessa conveniência tão boa de morar perto dos pais? Então, nós sempre muito caseiros, muito companheiros na área familiar. Certa vez o professor Adriano chegou e me chamou em minha sala de aula e disse assim, olha, Josney, eu tenho uma proposta diferente para você. Eu sei que você passou em outras universidades. Eu sei que hoje você tem a oportunidade de estar próximo da sua família e realizar os seus sonhos profissionais. Mas eu tenho um outro sonho que eu acredito que você vai dar certo. E naquele momento ele abriu na mesa dele um panfleto do UNASP. Olha só. E eu olhei esse panfleto e eu achei assim muito bonito, um panfleto muito bem feito, uma estrutura muito grande, algo assim de encher os olhos. Mas o que falava ali naquele panfleto? Era sobre o quê? Aquele panfleto, ele era institucional. Ele apresentava o que era o UNASP e apresentava os cursos do UNASP. E você já tinha ouvido falar em UNASP? Nunca tinha ouvido falar. E o que não sabia o que era o UNASP. Quando você descobriu o que era esse UNASP, o que você começou a pensar? Creriane, foi algo tão especial que tocou meu coração naquele momento que eu julgo que humanamente eu não consigo medir o que eu senti naquela conversa. Porque eu olhei aquele panfleto, mas não foi mais com os meus olhos, foi com os olhos de Deus. Porque aquele panfleto, ele estava mostrando um horizonte para mim totalmente desconhecido, algo que talvez não fosse para mim. E, aliás, eu tinha passado 3 anos como bolsista no ensino médio, e quando eu projetava a pensar que eu teria que passar toda a minha faculdade também como bolsista devido às condições financeiras, eu pensava assim, poxa, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que estudar muito. Mas Deus decidiu por mim naquele momento. Mas então quer dizer que esse diretor, né, lá da escola, que era adventista, abriu diante de você um panfleto e fez a proposta de você vir estudar aqui no UNASP. Exatamente. Mas, Josney, você já tinha passado ali em 4 universidades públicas e mais não sei quantas particulares. Por que sair de perto da sua família? Essa foi uma decisão muito difícil, porque eu sempre fui muito apegado à família. E nós tínhamos, no final do ano, um contexto bastante conturbado, porque na semana em que eu estava decidindo pelo UNASP, o meu pai havia sofrido um sequestro. Olha só. Ele trabalhava como caminhoneiro e naquela ocasião ele foi sequestrado. Ai. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei, poxa, eu estou me afastando dos meus pais numa situação tão delicada em que eu humanamente penso assim, olha, eu deveria continuar aqui com os meus pais, eu preciso apoiá-los, eu não quero deixá-los sozinhos aqui em casa. Mas, como eu lhe disse, foi Deus que tocou meu coração naquele momento. Gente. E disse assim, esse é o lugar para você. Mas qual era a proposta para você vir para o UNASP estudar o quê? Bem, quando eu cheguei no UNASP, eu tinha 2 opções, comunicação social ou pedagogia. E quando eu olhei toda aquela dimensão de educação, eu comecei a perceber que Deus já estava tocando o meu coração para um chamado especial. Um chamado para eu entender que eu poderia ser convertido para a igreja através da educação adventista. Gente, mas que revolução essa? Bom, você já tinha prestado os vestibulares lá. Nessa época em que foi apresentado o panfleto para você,
ainda estava em período de vestibular? Ainda tinha vaga? Como é que foi esse processo? Estava em cima da hora? Sim. O anúncio desse convite aconteceu há mais ou menos no período de uma semana, entre eu olhar o panfleto, tomar uma decisão que esse é o lugar que eu queria, porque a resposta, Creriane, foi praticamente automática. Eu disse, esse é o lugar para mim. Olha! E com todos os desafios que eu teria que deixar para trás. Eu teria que deixar para trás todos os meus costumes, porque afinal eu comecei a pesquisar o que era a igreja adventista. E me acostumar com essa ideia. Eu precisava mudar alguns paradigmas de igreja que eu tinha, porque igreja para mim eram alguns determinados conceitos que às vezes eu não encontrava na Bíblia. Agora igreja passava a ser para mim algumas coisas que eram muito além, coisas especiais e maravilhosas para a minha vida, mas que isso se apresentou num leque dentro da educação. Quer dizer, dentro de uma semana você tomou uma decisão que mudou o rumo da sua história. Exatamente. E você se lembra o primeiro dia que você chegou aqui no NASP? Eu lembro o primeiro dia. E como todas as provações da nossa vida são desafiadoras, eu lembro que naquela semana eu arrumei a mala 3 vezes para voltar para casa. Olha, 3 isso acontece, vezes. Porque longe de casa, né? Exatamente. E nessas 3 ocasiões, algo que havia me tocado na leitura do panfleto voltou a conversar comigo, voltou a tocar o meu coração e dizer assim, olha, esteja firme porque esse é o lugar que você precisa ficar, esse é o lugar que você precisa estar. Puxa, Josney, é muito curioso porque, olha, você não era um adventista, né? Você tinha outras crenças nessa época. Mais uma vez você ia enfrentar essa realidade de ser um bolsista, né, de ter que ter o seu tempo dividido com o trabalho, né, e com os estudos. Você estava longe da sua família e ainda por cima morando num internato que gira em torno de uma igreja. Essa coisa de ir para cultos, isso foi novo para você? Muito novo e difícil. Porque apesar de todo o acolhimento especial que eu tive, e todos os outros colegas que estavam chegando nesse ano também tiveram, eu me senti assim um pouco fora da situação, né? Você ir para os cultos, você ser disciplinado de uma maneira diferente, isso mexia um pouco comigo, com aquilo que eu havia aprendido, e um pouquinho de timidez para cantar os hinos, para me envolver com as programações, isso foi bastante difícil no início. Puxa vida, eu imagino a revolução, né, que vai acontecendo. E essa coisa de ficar longe do seu irmão ou dos seus pais, porque você destaca que esse companheirismo, né, entre vocês dois sempre foi muito forte, né? Foi muito forte, continua sendo forte. E à medida que eu fui ficando afastado da minha família, Deus me mostrou que enquanto Ele cuidava de mim aqui, Ele também cuidava dos meus lá. Ai, que bom. E isso foi confortando o meu coração. É verdade. Porque à medida que eu fui conhecendo uma verdade espiritual, uma verdade bíblica para a minha vida, especial para a minha vida, eu também já comecei, antes de ser batizado, a repassar essas informações para minha mãe. Principalmente para minha mãe, que tinha um coração um pouco mais aberto à área espiritual, ela estava mais sensível para ouvir a palavra, né? E eu comecei a ter esse contato também com a minha mãe. Também, o que você ia aprendendo, você repassava Eu ia lá. repassando através de DVDs, livros. Enquanto você estava aqui, em algum momento sua família veio te visitar? Vieram algumas vezes, mas foi mais para o final do meu curso. Mais para o final do meu curso eles vieram, gostaram muito do ambiente. Isso que eu ia te perguntar. Porque também esse mundo para eles era coisa nova, né? Totalmente novo. O que eles acharam quando vieram aqui? Os meus pais, eles apoiaram completamente a minha decisão. Isso foi um ponto fundamental na ocasião da minha escolha. Porque eu tinha a opção de estar perto. E eles poderiam entender de maneira diferente, né? Dizer assim, poxa, por que você está escolhendo um lugar tão longe se você pode fazer pedagogia aqui, a 90, 100 quilômetros da minha casa, né? Sim. E eles apoiaram completamente, que bom, acreditaram muito que essa decisão que Deus havia implantado no meu coração era o correto para a minha vida. Josney, enquanto você
chegava aqui, conhecia esse mundo novo, né? Indo para a igreja, uma igreja que tem semanalmente, né, uma frequência de 3.000 pessoas ali, aqueles corais. Como é que foi essa coisa do sábado ir para a igreja sem ser um adventista? Olha, no início, a gente vê o sábado um pouco diferente. A gente não consegue, por vezes, entregar o nosso coração para o sábado. Às vezes a gente entrega a nossa racionalidade. Olha, eu tenho que guardar com medo, eu tenho que guardar o sábado com dificuldade, com peso. E no início realmente foi nessa linha, porque a conversão do meu coração, ela foi por um processo, né? Sim, claro. E eu fui respeitando esse processo. Então eu observava bastante como que as pessoas se portavam. O testemunho pessoal das pessoas que convivem aqui me ajudaram também a definir um novo perfil da minha vida. Olha, esse é um perfil de um jovem adventista. O que você mais gostou naquela época, quando assim que você chegou aqui? O que mais te impressionou positivamente? Eu gostei muito da qualidade do meu curso associado com os valores. Foi algo que me chamou muito a atenção. Logicamente, eu gostei muito da estrutura, eu gostei muito das oportunidades que apareceram, porque eu tive a opção de passar por vários setores. Então, passei no setor de limpeza, de recepção, passei no setor de preceptoria, passei como monitor na escola básica, mas o que mais chamou minha atenção foi justamente o fato de como que nós podemos unir o acadêmico, que é tão fundamental, tão importante, só que numa abordagem humana, uma abordagem espiritual, uma abordagem de amor, de fraternidade. E isso tocou meu coração. Eu falei, não, esse lugar aqui é diferente mesmo. Gente, Eu é não um lugar posso especial, né? Exatamente, eu não posso ir embora. Eu não posso ir Jusney, embora. quem foi e como foi que alguém chegou para você e te ofereceu um estudo bíblico? E falou, olha, vamos estudar a Bíblia junto? Como que foi isso? Bem, Creriane, lá em Rio Negrinho, onde eu vivia, o primeiro contato com um prévio estudo bíblico aconteceu com o professor Vanderlei e a professora Kátia, que hoje estão no Rio Grande do Sul. E eu sou muito grato a eles porque eles plantaram uma semente muito especial no meu coração. Certo. E quando eu vim para o NASP, quem me acolheu nessa continuidade de estudos, com um foco mais especial para o batismo, foi o pastor Paulo Martini. Quer dizer, o diretor da escola, ele chegou para você e falou, olha, eu tenho tempo, tenho disponibilidade para estar com você e estudar a Bíblia com você. Me chamou muita atenção essa postura dele. Uma Claro. pessoa super ocupada, uma pessoa vislumbrada por todos, com um tempo muito organizado. Eu pensei assim, olha, realmente é Deus conduzindo tudo. Alguém que tem conhecimento da palavra está disposto a me ensinar, dedicar tempo dele. E eram sábados à tarde, né? Então praticamente todos os sábados à tarde nós nos encontrávamos na sala dele, estudávamos a Bíblia, eu e mais alguns amigos, e também o senhor Guilherme, que trabalha aqui na instituição. Nós sentamos, conversamos sobre a Bíblia e aos poucos eles foram me ensinando sobre E isso doutrina. durou quantos sábados? Quanto tempo durou isso? Todo o processo de estudo até o batismo foram aproximadamente 10 meses. 10 10 meses você frequentando ali a sala do diretor, tendo estudos bíblicos com ele. Que lindo isso, né, Jusney? Completamente. Agora, Jusney, a gente tem que racionalizar e saber o seguinte, uma coisa é você receber uma bolsa de estudos, é você se encantar com uma instituição desse tamanho, com essa organização, aceitar até um estudo da Bíblia, tudo isso, tudo bem. Outra coisa é você, de fato, reconhecer, ter uma experiência espiritual com Deus, ter um encontro com Deus, entregar seu coração e falar, Senhor, a partir de hoje, eu quero ter a minha vida direcionada e pautada pelos princípios da palavra. Que momento foi esse? Qual foi o ponto da virada na sua história? Eu acredito, Creriane, que mesmo eu não entendendo, a decisão que não foi humana de vir para o NASP foi o ponto da virada. Olha. Porque foi naquele momento em que Deus agiu na minha vida, mostrando que eu poderia ser salvo por uma das obras mais preciosas que a igreja tem,
que é a educação. Uhum. E não apenas me utilizar para ser salvo naquelas condições, mas também fazer uso do meu trabalho, sabe? Deus estava enxergando uma missão na minha vida, uma missão que eu não enxergava ainda. Claro. Algo muito especial que Ele já tinha construído, que Ele já tinha colocado como fundamental para a minha vida, sabe? Colocar no meu coração que eu precisava multiplicar esse amor, essa receptividade, essa equidade que a educação adventista tem na nossa igreja. Então, É lindo, né? Isso. exatamente. Josnei, fala para mim o que significou aquele dia do seu batismo. Foi algo maravilhoso. Estava todo o coral ali, o grande coro naquele dia. Era o dia do simpósio universitário. E o pastor Martini e eu fomos ao tanque batismal e fizemos os votos. E ele, em palavras muito sábias, colocou que aquele meu batismo era para justificar que existe algo melhor para os meus pais e para o meu irmão. Eles estavam aqui? Eles no não dia? estavam. Tá. Eles infelizmente não estavam. Mas nós poderíamos, por aquele ato, comprovar que existe um amor grandioso que me abraçou, que me acolheu, que me mostrou que existe uma esperança para a minha vida. E que eu estava num caminho errado. Um caminho de escolhas erradas, de doutrinas erradas, e Deus me colocou no caminho certo, onde eu pude compreender de maneira perfeita que pelo batismo eu estava não apenas num ato público, mas eu estava renovando a minha espiritualidade, eu estava entregando o meu coração vazio ao Senhor. E daquele momento em diante, Ele ia preencher com a missão dEle, com o propósito dEle, com as características que Ele queria para a minha vida. Então, foi um momento muito especial. Ai, que lindo. Josnei, você chegou aqui num colégio adventista, num internato, como um aluno não adventista. E você saiu daqui como? Creriane, ali é a grande prova de como Deus atuou desde o início e atua até hoje. Eu entrei como um aluno não adventista, com medo, com dificuldades para abrir a Bíblia. Eu tinha muitos conceitos pessoais enraizados. E Deus trabalhou comigo de forma com que, após o meu batismo, após um amadurecimento espiritual, eu fui trabalhar como professor de ensino religioso. Não, professor, tudo bem. Agora de ensino religioso, Josnei. E esse convite também veio pelo pastor Paulo Martini. Olha. Ele falou, Josnei, olha, nós temos essa oportunidade. A professora Carla era diretora naquele momento. Nós temos essa oportunidade para você. Você está fazendo pedagogia, mas nós acreditamos que você pode contribuir nessa área na nossa escola. E você aceita? E na ocasião eu aceitei. Foram momentos de grande crescimento, de grande aproximação, de grande afinamento com o Senhor. Porque eu precisava agora não apenas defender a fé para mim, eu precisava defender para os outros, né? Ajudar os outros a acreditarem num Deus que pode salvar, que pode cuidar da gente e que tem planos especiais para nós. Amém. O que você faz da vida hoje, Josnei? Bem, Creriane, hoje eu sou diretor de um colégio adventista em Goiânia, o Colégio Goianiense Adventista, um dos mais tradicionais na capital, em Goiânia. Olha só. Josnei, eu fico ouvindo você contar essa história, eu fico encantada. Como Deus é bom, como Ele foi cuidadoso com você, com a sua família, com a sua história. E a gente só tem que louvar o nome de Deus por isso. Vamos lá para o nosso momento aqui das perguntinhas? Sim. E o tempo? Amadurece. Deus. Tudo. Sucesso. Faz parte. Educação. Único modelo, adventista. Um sentimento constante. Gratidão ao Senhor. Um privilégio. Ser obreiro do Senhor. Professora Andréia, uma grande educadora adventista que também me ajuda nessa caminhada. Roberto, Daniele, que são parte da minha família em Goiânia. E os meus administradores hoje, da região administrativa
da igreja no estado de Goiás. É isso mesmo. Além de toda a minha família, Claro. que sempre me apoiou e que hoje minha mãe também faz uso dessa igreja adventista. Graças a Deus. Um Amém. abraço para esse povo todo, então. E o versículo da Bíblia que te acompanha? Eu tenho um verso muito especial e eu reservei aqui na Bíblia. Ele tem muito a ver com o momento que eu vivi e continuo vivendo na educação adventista. Ele encontra-se em Isaías capítulo 41, versos 9 e 10. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Que lindo, Josney. Olha, sem dúvida, Deus te escolheu. Você é um amado de Deus. A sua história tem sido uma bênção, uma inspiração para tantas outras pessoas. E que Ele continue cumprindo o propósito dele na sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.